Porque a verdade é Deus. A verdade é o que João diz ali em 1 João capítulo 4. Deus é amor. O amor que é Deus, que é o vínculo da nossa perfeição, que é o que nos une, é o que vence a guerra, é o que vence o medo, é o que vence a morte, é o que vence o desespero, é o que vence a doença. Tudo o amor vence. O amor está acima de tudo. Depois que cessarem todas as coisas, ainda permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior dos três é o amor. É o fim, é o ápice. Não tem mais nada depois dele. É o amor, é o fim de tudo. Então, a pessoa não pode saber, então, o que é a verdade, se ela acha que a verdade é o seu cristianismozinho. Deter a verdade pela injustiça é aqueles que creem no espírito de Lúcifer, na violência do seu coração, como a única maneira de sobrevivência. E agora eu resisto à verdade de Deus que é amor. Essa resistência, quem assim procede, certamente atrai sobre si o que Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu. Agora, vamos entender o que esse termo de Deus quer dizer. Como acontece essa ira de Deus. Nós não estamos negando a ira de Deus, absolutamente. Nós não estamos questionando o quê? Nós estamos questionando o como. Que a ira de Deus se revela, está aqui. Agora, como eu devo entender essa ira? Como eu devo entender? Se eu entender que tem um Deus, num lugar irado com os homens, um dia eu pego vocês, um dia vocês vão ver, um dia eu me vingo. E no dia que eu me vingar, vocês vão sofrer o peso do meu braço, da minha mão, porque eu já preparei um tacho de fogo fervendo para queimar vossas almas pelas eternidades sem fim. Gente do céu, eu tenho que entender o como é isso. E aí o texto continua dizendo, a partir do versículo 19, o 19 e o 20 vai dizer o seguinte, que nenhum homem pode justificar ter vivido na injustiça contra a verdade, porque não sabia. Porque Deus, Ele, no seu projeto, Ele se revelou a todos os homens, por meio das coisas que foram criadas. O versículo 20 diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, quando você olha para as coisas criadas, você percebe os atributos invisíveis de Deus. Entenda, agora há pouco eu disse que Deus absolutamente não tem atributos, e agora a Bíblia diz que tem atributo. Entenda claramente, Deus é um ser pleno, Ele não é dotado de coisas, não é uma formação de coisas. Quando se fala dos atributos de Deus, é uma maneira de você se referir a algum aspecto dele. A algum aspecto. Aqui fala, por exemplo, o poder de Deus. Deus não tem poder, Ele é a própria força. Deus não tem uma divindade, Ele é a própria divindade. Não concordam comigo? Ou Deus tem uma divindade? Nós não podemos pensar que Deus é divino porque tem uma divindade. Um rei é rei porque tem uma coroa na cabeça? Não. Porque tem um trono? Não. Enfim. Para os efeitos, versículo 21 diz, porquanto, tendo eles conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Aqui está o deter a verdade pela injustiça. Eles, vendo Deus na criação, nas coisas criadas. Quando você olha, por exemplo, para as coisas criadas, uma árvore frondosa, com sombra, com frutos, com medicina, cura nas árvores, não tem? Você não consegue ver o que é Deus? Só que Deus não cercou a árvore, cercou? Um cercadinho, falou assim, olha, isso aqui é só dos meus filhos. Só os meus filhos evangélicos vão poder ficar debaixo dessa sombra. Colocar aqui um pastor para vigiar a sombra da árvore,
o fruto da árvore, a casca da árvore, porque se passar um ateu aqui e querer um pouquinho dessa sombra, não pode. Quando eu vejo a árvore lá, que Deus colocou, e todos passam, todos têm a sua sombra, todos têm o seu fruto, é só o homem caído que cerca a terra. Esse pedaço é meu de terra, e o rio da minha terra também é meu. E o seu animal da sua terra não pode beber da água do meu rio. É o homem que se apropria das coisas. Deus não colocou cercado nenhum. Eu não vejo o amor de Deus aí? Eu não entendo Deus? Eu não devo reconhecer esse Deus? Só que os homens resistem ao conhecimento de Deus. Eles não querem dar glória a esse Deus.